Olá, então temos mais um vídeo agora sobre prática do Semapitus, apresentando agora neste vídeo o tema recursos. Então vamos chamar o Semapitus. Abrindo prática do Semapitus. E recursos. Clicando aqui o mapa inicial. Onde temos Semapitus com recursos em destaque, que são as ligações entre conceitos, estilos e links. Aqui eu quero demonstrar que nos termos de ligação também é possível fazer links, como por exemplo, coloquei aqui os recursos em destaque, e temos aqui um arquivo Keyboard Shortcut para tela View, que demonstrando aqui, mostra as teclas, no caso nos interessa para Windows, para facilitar o nosso comando. Por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, que são já nossos conhecidos, mas tem outras teclas, né? Por exemplo, para abrir um novo Semap, Ctrl+N, para criar uma nova pasta, Ctrl+Shift+N, assim por diante. Então, eu coloquei só para ilustrar, assim como tem o Keyboard Shortcut para Semap, para quando a gente está trabalhando em um mapa, e aqui as Frequent Asked Questions, né, do Semapitus, que também pode ser interessante. Eu acessei do site do Semapitus. Vocês veem aqui em cima que é um link para a web, ok? Os outros links se referem a conteúdos locais, como podemos ver aqui. Keyboard Shortcut Semap e Keyboard Shortcut View. Então, tem exemplo de conteúdo local e conteúdo web, que é este fax, Frequent Asked Questions para Semapitus. Então, vamos voltar lá. Começar realmente mostrando os tipos de ligações entre conceitos que a gente pode ter. Então, sem tecla, que é o que a gente já tem feito, mas com Shift e com Ctrl+Shift. Então, vamos lá apresentar as ligações, exemplos de ligações. Então, temos aqui ligações com teclas. A primeira opção, como eu já disse, é a mais utilizada, já é familiar, acrescentando
Novo conceito intermediado por termo da ligação. Então, eu posso ter aqui, dou um duplo clique, crio aqui conceito 1, sem nenhuma tecla. Eu clico para obter a linha. Então, eu tenho aqui conceito 2, aqui ele está sem a linha, vamos restaurar a linha. Então temos aqui conceito 1, com ligação com o conceito 2, e aqui eu coloco o termo de ligação. Então, este já é nosso conhecido. Aqui também ficou com uma opção anterior sem a linha, então voltamos com a linha. Isso é normal acontecer. Então temos aqui a opção tradicional. Agora, usando o Shift e acrescentando um novo conceito sem termo da ligação. Então eu coloco aqui conceito 1, e agora sim, com o Shift eu clico primeiro, posiciono e me posiciono aqui na seta da linha, estou apertando o Shift, agora eu puxo e eu tenho então um novo conceito sem o termo da ligação. Então, eu tenho aqui conceito 2, sem os termos de ligação. Lembrando que aqui faltou a seta, então eu clico, vou lá em estilos, seleciono a opção linha e vou clicar aqui nesta opção pontas de setas. O da esquerda acrescenta a seta, né? Aqui, direção da conexão, eu posso inverter a seta quando eu quiser, tá ok? Invertir, desinvertir. Ficou faltando de cima colocar seta também. Eu opto por seta, então temos aqui a opção sem tecla e a opção Shift. Ctrl Shift é para acrescentar sucessivos termos de ligação omitindo conceitos. Então, vamos novamente colocar aqui conceito 1. Esta opção é menos usada, mas é bom conhecer. Então, eu posiciono aqui na seta, aperto Ctrl Shift e faço o primeiro termo de ligação. Daí, Ctrl Shift, quantos termos de ligação eu quiser, sem apresentar o conceito 2. Quando eu quiser o conceito 2, daí eu posso usar a opção com Shift para esticar mais uma linha, só com o Shift, para o conceito 2 sem o termo da ligação, porque eu já fiz os termos de ligação.
Então, vamos colocar aqui o conceito 2. Então, temos aqui uma situação diferenciada, que é possível ser interessante a gente ter um termo da ligação que seja muito complexo, ou a gente queira mesmo fazê-lo em duas partes. Então, a gente pode fazer isto. Posso manter as setas ou posso tirar. Aqui no estilos ponta de seta, este à direita ele retira a seta, então eu posso ficar só com uma seta, e aqui eu posso então colocar termo 1 e aqui termo 2. Temos então estas três opções que contribuem com o estilo de mapas, tá ok? Então, eu vou salvar, preservar, e, por enquanto, cumprimos este tópico, ligações com teclas. Então, vamos voltar para estilos. Estilos utiliza justamente aquela telinha direita que a gente não vive sem ela. Tanto é que antes de entrar especificamente em estilos, nós já utilizamos, mas vamos colocar mais algumas opções. Então, temos aqui exemplos. Onde nós começamos com a pergunta focal: como especificar estilos e links para mapas conceituais e mapas mentais, tá ok? O Lu me permite mudar o lugar da carinha aqui, né? Eu vou fazer uma sugestão para vocês, aproveitando o embalo aqui, que quando vocês fizerem mapas, vocês coloquem a identificação. Por exemplo, coloquem a identificação da turma e da equipe. Equipe N, por exemplo, tá ok? Antes da pergunta focal, porque daí, quando eu imprimo um mapa para avaliar, eu tenho a identificação da turma, que é o X, e EN, que é equipe 1, equipe 2, equipe 3, assim por diante, tá ok? Sempre salvando. Então, aqui, a pergunta focal é como especificar estilos e links para mapa conceitual e mapa mental. Então, para o mapa conceitual, eu coloco um conceito raiz, né? Eu vou colocar direto aqui raiz. E posso ter as dependências. Normalmente eu posso ter, vamos colocar aqui termo 1, conceito 1,
outro exemplo, eu posso fazer ligações a partir do termo, então temos aqui o termo 2. Então, aqui, conceito 2 e conceito 3. Salvando. Então, aqui nós estamos com este formato circular que fica elíptico, mas ele não está fazendo diferença porque está sem a linha, né? Porque é um termo, mas eu vou colocar o formato dele como tradicional. Dá na mesma, né? Só para ficar com essa opção. Não faz diferença porque está sem linha. Então, é bom ter o hábito sempre de salvar. Então, está aqui. Eu posso, falando em estilos, eu posso destacar a pergunta focal vindo aqui em linha. Na linha eu posso escolher a espessura. O default é espessura 1. Eu posso colocar a espessura 2, por exemplo, para dar um destaque. Ok? Eu posso, aqui, como objeto, mudar a cor. Ele está branco, ou seja, sem cor nenhuma. Eu posso colocar uma certa cor para destacar ou não. Tá bom? Raiz, também eu posso dar um destaque. Colocar uma linha 2, pelo menos, então eu dou um destaque. E quando eu quiser cor, eu seleciono o objeto e vou colocar uma cor, por exemplo, uma cor bem discreta é esta, uma cor bem discreta quando eu quero destacar algum conceito, tá bom? Linhas, eu posso escolher linha e eu tenho o formato das linhas, que para mapa conceitual, o padrão é linhas retas, como esta. Esta última, o arco, é mais para... a gente usa para mapa mental, tá bom? Então, aqui está um exemplo de mapa conceitual. Como seria um mapa mental? Eu clico aqui, a raiz do mapa mental. Normalmente eu quero fazer ramificações, então eu, sem tecla, eu venho aqui para ter um termo de ligação que eu não vou usar, porque no mapa mental não uso termos de ligação, é só para fazer as ramificações, tá ok? Fazer as ramificações. Agora eu fiz as ramificações, eu coloco um ponto que é para neutralizar aqui. Ele ficou com uma opção meio ruim, deixa eu fazer de novo. Colocar um
formato que ocupe menos espaço. Acho que é este. Mas então eu faço a ramificação. Aqui eu já estou com a opção sem setas. Se eu estivesse com setas, se eu estivesse assim, eu viria aqui na opção pontas de setas e tiraria a seta, porque o mapa mental não utiliza seta. Aqui eu coloco um ponto, porque eu não preciso de termo de ligação. Usei o termo de ligação só para fazer as ramificações. Agora eu posso marcar estas linhas para posicionar mais próximo, e já que eu estou com a seleção das linhas, agora sim eu vou escolher um formato de linha curva, que é a característica do mapa conceitual, mapa mental, tá certo? Então agora eu faço o estilo do mapa mental. Faço o estilo do mapa mental. Aqui, normalmente eu coloco, especifico o nome do conceito que eu estou detalhando. Então vamos dizer que seja o conceito 1. Então tenho aqui no meu mapa mental o conceito 1, e aqui eu vou destacar o conceito 1. Normalmente, a raiz de um mapa mental eu coloco com o formato círculo, que ele fica uma elipse, tá ok? Eu posso dar um destaque na cor. Posso dar um destaque na cor, tá bom? E aqui eu já estou com a linha na espessura 2, que ajuda a dar um destaque. Então, vou colocar aqui, vamos dizer assim, tópico 1. Tópico 2. Tópico 3, eu posso dar um destaque utilizando fonte. Então, eu pego o fonte, posso colocar com 14 e deixar negrito para destacar os tópicos, tá ok? Aqui eu posso aproveitar melhor o espaço. Enfim, aqui um pouco de obra de arte, né? Eu posso dar continuidade aqui, utilizando aquelas opções com ou sem teclas, né? Por exemplo, eu posso, se eu quiser fazer ramificação, eu venho aqui, deixa eu tirar esta última opção de cor, voltar sem cor e voltar o formato normal. Então, a linha voltar a espessura 1 e o fonte voltar ao tamanho 12. Eu posso mudar não só o tamanho, tirar o bold. Então voltei ao normal aqui, tá? Aqui eu estou fazendo um mapa mental
eu utilizo sem tecla a opção com termo de ligação só quando eu quero fazer ramificações, tá ok? Quando eu quero fazer ramificações, como já foi demonstrado aqui. Quando eu não preciso fazer ramificações, então eu uso, por exemplo, se eu quiser só uma explicação, eu coloco aqui uma explicação, uma observação, possivelmente tirando a linha, deixando a linha com a cor branca, porque isso daqui pode ser só uma observação. Ok? Só uma observação. Então, vejam que essa tela de estilos, ela me permite uma versatilidade muito grande para eu trabalhar tanto os mapas conceituais como os mapas mentais, ok? Então, vamos salvar este exemplo. E vamos voltar para pegar a próxima opção, que são os links. Então, nós já vimos aqui estilo, que nós temos na tela de estilos, o fonte, objeto e linha. Agora, vamos dar continuidade aqui em links. É o mesmo arquivo. Então, como podemos fazer links? Eu posso fazer links clicando no botão direito e optando por adicionar e editar links para recursos. Ele me abre uma tela aqui. Com esta seta eu posso pegar um nível mais acima. Então, por exemplo, posso pegar este arquivo e eu vou pegar primeiro a view, que depois eu quero que apareça primeiro a view, e depois o CMap, adiciona a lista. Eu quero a partir deste. Então, eu clico a partir de onde eu quero e vou atualizar. Daí aqui eu tenho na sequência que eu escolhi. Eu posso colocar de um em um para ficar na sequência que eu quero. Então, aqui eu tenho o shortcut da view. E aqui do CMap. Então, eu fiz dois links para PDF. Eu posso fazer um link para mapa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as ligações. Só para dar um exemplo, não tem muito sentido, mas eu vou selecionar ligações. Vejam que quando eu clico o botão direito e entro em adicionar, editar links para recursos, ele me abre uma tela para eu escolher dentro de onde eu estou. Eu estou em recursos, né? Recursos. Eu vou escolher ligações, adicionar a lista, vou pegar só este agora, atualizar. Então eu tenho aqui um link de um mapa, que pode ser mapa conceitual ou mapa mental. Este das ligações foi só para dar um exemplo, tá ok? Vocês vão fazer a lógica de vocês. Então, eu já tenho dois tipos de links, de mapa, de arquivo. Eu posso fazer
um link de imagem, ok? Como que eu posso fazer um link de imagem? Primeiro, eu tenho que procurar uma imagem. Então, eu vou lá no procurar, eu vou pesquisar assim, imagem casa, só para dar um exemplo, tá ok? Então, eu selecionei imagem casa aqui, eu vou salvar imagem como, então vou pegar esta imagem como um arquivo de imagem, né? Salvar como, então daí eu vou lá em documentos, abro meu CMAPS, vou lá em prática do CMAP Tools, abro recursos e vou colocar aqui esse arquivo com o nome casa, ok? Coloquei casa em recursos e posso sair daqui. Agora eu vou salvar isto por via das dúvidas. Então eu volto lá na View e noto que não aparece casa aqui. Eu tenho que fazer uma inclusão do recurso, tá bom? Então eu clico aqui em recurso e vou adicionar o recurso que eu coloquei lá na minha pasta, né, de CMAP Tools, mas o CMAP Tools em si mesmo não registrou aquele recurso casa. Então, botão direito, adicionar, esta opção adicionar recursos. Então agora eu vou recursos, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Às vezes ocorre que ele não aparece, então eu tenho que sair e entrar de novo no CMAP Tools. Então eu saí, vou entrar de novo. Procuro abrir recursos. Agora sim está casa. Às vezes funciona adicionando como recurso. Bom, aqui eu tenho casa. Agora eu posso utilizar esse recurso. Então volto aqui em principais para dar continuidade no exemplo, tá ok? Na continuidade, então, como que eu faço? A maneira que eu acho mais fácil, se eu quiser colocar uma imagem, eu clico botão direito, adicionar, editar links, está aqui casa, adicionar a lista, casa, atualizar. Então eu tenho aqui
imagem. Então, eu posso trazer casa. Ok? Então, está aqui um link direto da imagem. Mas tem outra maneira de fazer isso. Deixa eu trazer isto para a esquerda. Trazer para cá. Eu posso colocar como exemplo. Então, digamos que eu faça algo assim. Eu diga que eu tenho aqui um exemplo. Vamos dizer que o nome aqui seja casa. Então, eu quero colocar um exemplo de casa. Vou colocar a seta. E aqui eu vou colocar a linha. Não. Eu tenho que dizer que eu vou mudar a cor só da linha. Então tá aqui. Então eu posso fazer assim. Eu tenho aqui a casa, eu arrasto e solto. Ok? Então a etiqueta é casa, o recurso é um JPG. Então, eu incluí aqui, ficou igual tinha feito antes, tá ok? Antes eu tinha seguido pelo caminho da opção do botão direito. Agora eu fiz diferente para ilustrar. Mas eu não quero assim, porque desse jeito já tinha aqui feito através de um link normal. Eu quero, então, que a imagem da casa seja o pano de fundo deste conceito. Então, eu clico o botão direito, vou lá em formatar estilo, objeto, e clico imagem de fundo, esta primeira. Imagem de fundo, eu clico aqui, ele me mostra as opções, eu já tenho lá esse recurso casa, eu dou OK. Então, ele preenche como pano de fundo. Aqui, ele não acompanha, a figura não acompanha, então eu tenho esta opção, a segunda opção, eu clico a última, e agora ele acompanha, eu deixo no tamanho que eu quero, tá? Aqui, o nome não me interessa, então eu elimino, e esta maneira de chamar a imagem também não interessa, clico o botão direito, apagar. Então vejam que eu fiquei com uma maneira diferente, mais explícita de mostrar uma imagem. Eu coloquei um exemplo assim, naquele modelo, naquele exemplo que eu passei para vocês de mapa mental, tá ok? Então, esta maneira aqui eu posso apagar também, porque eu tenho um exemplo numa imagem mais explícita, tá bom? Então é muito útil ter condição de fazer esse tipo de elaboração. Outra coisa, o que fica faltando então, depois de imagem, é acesso à web. Então, eu posso fazer o seguinte, vamos usar o conceito 2 agora para variar um pouco. Então, eu vou procurar algum site que ilustre o meu conceito 2.
Então vamos pegar alguma coisa como FATEC Sorocaba, por exemplo. Aqui é só para ilustrar, né? Então tem aqui FATEC Sorocaba. Eu pesquiso até chegar numa escolha que me interessa. Então, esta me interessa. Vamos exemplificar. Dou Ctrl C e já posso sair daqui. Então, aqui, eu clico o botão direito e venho nesta opção, adicionar endereço da web. Então, o nome do recurso é FATEC. Endereço da web, eu dei Ctrl C, agora vou dar Ctrl V. Ok. Então, eu acrescentei um link para a web. Então, está aqui o link funcionando, me trazendo a FATEC Sorocaba, tá bom? Então, acho que nós, por enquanto, completamos os recursos básicos. Vamos salvar novamente e concluir este vídeo que tem o nome de Prática do CIMAP Tools 1A Recursos, porque 1B vai ser a organização dos recursos, tá bom? Então vou concluir esta gravação e ela vai ficar disponível. Muito obrigado.